partir de agora você passa a acompanhar o programa Ponto de Vista, o espaço para discussões dos temas polêmicos da nossa cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre segurança pública, essa sensação que muitos sentem falta. Segurança pública. E para dar opinião sobre o tema, nós convidamos aqui o Dr. Angel Gomes Martins, que é delegado do 2º DP do Jardim Casqueiro, em Cubatão. E também o Dr. Elton dos Anjos. O Dr. Elton também trabalha junto com as questões de treinamento tático. Nós vamos estar falando sobre segurança pública. Sejam bem-vindos, Dr. Angel e Dr. Elton. Obrigado pelo convite, Márcio. Muito importante esse tema ser discutido. E eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a presença também do Dr. Elton, né? Nós estamos conversando. E espero poder debater esse tema com profundidade. Dr. Elton, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer conhecer o Dr. Ângelo. É um tema importante, realmente, mas que tem muitos buracos que a gente pode estar esclarecendo aqui, que eu acredito que a população vai entender o nosso ponto de vista com relação à segurança pública. Eu gostaria de separar esse nosso programa de hoje em duas situações. Em medidas emergenciais, para a contenção da violência, para aumentar a sensação de segurança, e medidas paralelas de médio e longo prazo. Tá desses dois segmentos. Nós precisamos, a população clama por algo de emergencial, algo urgente, algo que estanque. E, paralelamente, nós sabemos que tem uma questão social muito grande envolvida. Eu queria saber dos senhores qual a medida inicial, qual a medida para se estancar, a emergencial, a de impacto, doutor Angel. Eu aponto hoje, no município de Cubatão, teríamos duas soluções. Seria uma criação de uma guarda municipal, porque é o único município na Baixada que não possui essa guarda municipal, e a operação delegada. Essas duas medidas iriam reforçar esse primeiro momento com a finalidade de tentar estancar essa sensação de insegurança que nós vemos vivendo, né? Então, eu acho que como a guarda municipal treinada, e digo armada, né, que também não teria necessidade, não teria cabimento você criar uma guarda como os Santos, São Vicente, que não são armadas. Você teria que se basear com os modelos utilizados. Eu conheço alguns. Poderia indicar Diadema, São Caetano e Cotia, onde a guarda municipal exerce um papel tão importante que ela consegue apresentar mais ocorrências que a PM, ou seja, ela é mais forte desses municípios do que a Polícia Militar. Mais ostensiva que a polícia? Mais ostensiva. O efetivo é maior. O efetivo é maior. Doutor... Concordo com o doutor Ângelo. A Guarda Municipal é necessária, sim, para o município. Acredito que a Guarda Municipal fica muito mais próxima da população do que a própria Polícia Militar, porque uma companhia da Polícia Militar no município não tem o efetivo que teria o Guarda Municipal dentro do município. Então ela atuaria muito mais forte no setor comercial, nos prédios públicos, das escolas, evitando assim o tráfico de drogas em escolas, que a polícia não fica constantemente nesses lugares, mas a Guarda Municipal ficaria. Lógico que a Guarda Municipal tem que estar treinada para andar armada, né? Tem que ser treinada, e isso tem condições de ser feito. É importante que a população tenha a Guarda Municipal perto dela, porque a sensação de segurança iria aumentar com certeza, que hoje... Em Cubatão, acredito que é terceirizado, que fazem a segurança patrimonial aqui em Cubatão, é terceirizado. Sim, patrimonial é terceirizado. Terceirizado. Os próprios públicos é terceirizado. E que não é eficaz, né? Como o delegado doutor Ângelo falou, a operação delegada é uma das saídas importantes e emergenciais hoje para Cubatão. Acho assim, os municípios que têm a operação delegada diminui muito o índice de crime na cidade. A guarda municipal, ela não seria uma guarda patrimonial. Não. Ela não tem esse viés. Não. Então, o que nós temos, o serviço que patrimônio nós temos do hoje município, né, dos é terceirizado o patrimônio municipal, a guarda municipal quanto ao patrimônio, a vigilância quanto ao patrimônio. O que eu entendo que seria viável para Cubatão? Você criar hoje uma guarda municipal com a finalidade de fazer o trabalho preventivo, que é o mesmo trabalho que exerce a Polícia Militar, ou seja, patrulhar. Tá? A vantagem de você criar uma guarda municipal é o seguinte: quem é o chefe do executivo no município? É o prefeito. Consequentemente, quem vai ser o chefe da guarda municipal? É o prefeito. Consequentemente, ela vai poder fazer uma análise das áreas críticas no município dela e direcionar essa guarda municipal com a finalidade do quê? Combater,
por exemplo, na área do Casqueiro, hoje, nós temos muita incidência de roubo de veículo, tá? Mas até isso chegar ao comando da Polícia Militar, demora. E Cubatão é um município só num estado de 556, se não me engano, municípios que tem o estado de São Paulo. E aqui nós sabemos que o governo é PT. A gente tem que ser bem claro nisso. O governo do estado é PSDB. Nem sempre é muito interessante o PSDB investir onde? No concorrente, digamos assim. Fica difícil. Então o que você faz? Você criando uma guarda municipal, a própria prefeita, no caso o prefeito, o chefe do executivo municipal, ele direciona. Então ele faz uma análise crítica. Aí, por exemplo, o Casqueiro hoje nós temos 2 saídas. Se fosse implantar a guarda municipal, hoje nós temos um monitoramento aqui. Foi criado recentemente um monitoramento através de câmeras, que isso é muito importante. Você coloca o pessoal da guarda municipal fazendo esse monitoramento e coloca o pessoal patrulhando nessas áreas. Você vai ter um link direto, ou seja, você vai ter a resposta é muito mais rápida do que você tentar entrar em contato com a Polícia Militar, passar todas as informações, entendeu? Então você ganha também eficiência e rapidez no atendimento de ocorrência. Em relação a essa questão do efetivo, Cubatão tinha um batalhão. Perdemos o batalhão e temos uma companhia. Muito se discute no aumento do contingente da Polícia Militar, em criar-se mais uma companhia na cidade e assim aumentar o efetivo. Paralelo a isso, a atividade delegada. A atividade delegada ela não se torna mais rápida e aplicável, tendo em vista que você aproveita os próprios policiais militares, todo o seu treinamento, todo o seu staff, para estar sendo aplicado. O policial militar, na operação delegada, usa equipamento do Estado, né? Armamento, fardamento, toda a estrutura que o Estado tem para a Polícia Militar e usa para o município. E ele paga pelo município. Essa é uma situação que eu acredito que seja muito rápida, a resposta rápida para a segurança da cidade. É uma segurança muito resposta rápida, imediata. Imediata. É a operação delegada. Deu certo em São Paulo, em alguns outros municípios deu certo, está dando certo. Em São Paulo, o crime, a redução de taxa de homicídio caiu em 62,4%. Então, é um número importante esse. E acredito que se trouxer a operação delegada para Cubatão, a resposta à população vai ser imediata, assim, de uma sensação maior de segurança. É importante frisar o que o doutor falou, que é o seguinte, a operação delegada, ela é importante porque é o seguinte, ela pode ser imediata. Para você criar uma guarda municipal e treinar, leva tempo. Então você poderia utilizar essa operação delegada enquanto se cria uma guarda municipal. Seria uma medida de médio e longo prazo. A guarda municipal, isso. De médio e longo prazo. E a medida, iniciativa agora... A operação delegada seria agora, imediata, entendeu? Para você já começar a dar essa sensação de segurança e tentar combater o crime de outra forma. E o bom é que você utiliza o policial da área, ou seja, ele já conhece o local que ele vai trabalhar. Já está ambientado. Já está ambientado. Isso é muito importante. E existe a possibilidade de você dobrar o efetivo com essa operação, então, você ter o número de... O interesse do policial existe, os policiais têm interesse em fazer essa operação delegada, porque ele é como se fosse um extra para ele, né? E isso é importante para o policial, é valorizado e reconhecido pelo Estado e pelo próprio município. Porque quem trabalha com segurança pública, seja na civil ou seja na Polícia Militar, exerce 24 horas essa função. Você não consegue, você não é igual ao médico que chega em casa, tirou o jaleco, ou então ao professor que chega em casa. Não, você exerce 24 horas da sua profissão. O policial civil, militar, federais são 24 horas policiais. Não interessa, em casa, de folga, passeio, na praia, é policial. Então, é feita essa observação, então essa atividade delegada, essa operação delegada, ela cai realmente como uma luva. Você aproveita o contingente, aproveita as pessoas que conhecem as dificuldades e aumenta o efetivo. Sim, perfeito. E é sob o comando da PM ou passa a ser sob o comando da Prefeitura? Não, da PM. Da PM. Se mantém o comando da PM. Sim. A escala de serviço, inclusive, é feita pelos oficiais da Polícia Militar. Eles fazem a escala de serviço e põem os policiais na rua. Eles respondem diretamente ao comando da PM. E só recebem pelo município. Só recebem pelo município. Nós temos a Polícia Militar que faz essa contenção, essa prevenção, esse patrulhamento. Também, mas só que a Polícia Civil também tem os seus déficits. Tem. Quais seriam os déficits hoje? Hoje é em nível de recurso humano. Hoje o que falta são pessoas. Recurso humano. Hoje acreditamos que o município de Cubatão tem uma defasagem em torno de 50% a 60%.
50% a 60%. E isso interfere muito nas investigações, no trabalho de polícia civil. E o que depende para essa cobertura desses claros? É necessário o governo do Estado, concurso do governo do Estado? Concurso. Não existe nenhum outro tipo de Não convênio? tem remanejamento nenhum, porque isso é um Estado, essa é uma situação do Estado. Quase todos os municípios têm sofrido com esse problema. Quase todos os municípios sofrem com essa deficiência. Então. Isso. E é necessário que o Estado abra os concursos Isso. para que se possa cumprir essas vagas. E está sendo feito os concursos, mas leva tempo. Até o certame demora. O prazo mais ou menos dura 1 ano, porque você, além do concurso, depois tem que fazer o treinamento. Ou seja, é uma medida Que também requer tempo. requer tempo. Muito se fala na unificação das duas polícias. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Olha, eu acredito assim, a Polícia Militar e a Polícia Civil, a unificação eu acho longe de acontecer. Mas eu acho assim que eles podem trabalhar em conjunto, como já acontece, né? O Serviço de Inteligência da Polícia Militar trabalha com o Serviço de Inteligência da Polícia Civil integradamente. Eu acho que falta mais a junção dessas duas polícias. Acho que a unificação não seria benéfica para ninguém, nem para a Polícia Militar e nem para a Polícia Civil. Mexe com as estruturas que já Mexe estão, com tudo, né? né? São centenárias as estruturas, eu acho que seria inviável. É inviável. Eu acredito, eu tenho esse posicionamento de que seja inviável, mas que trabalhe em conjunto é muito importante. Essa unificação, então vocês acreditam que mesmo Isso uma coisa... olha, Isso é uma utopia que praticamente... que sempre norteou que vai ser, mas eu acho que não vai acontecer. Eu também acredito que não. Acontece. Bom, pelo que nós estamos observando, a eficiência passa também por esse investimento do Estado em aumentar o número de efetivos, seja na Polícia Militar ou na Civil. Isso nós estamos com esse déficit de pessoas, de material humano para desempenhar. E equipamento, né, doutor? Equipamento também. também. Equipamento também. Hoje a gente vai combater um crime, os criminosos utilizam fuzis. E o policial militar e o policial civil não possuem desses recursos, né? São poucos que têm. É um aparelhamento maior por Claro. parte das instituições. A briga é desigual, né? Desigual, Hoje desigual. o crime organizado está muito mais estruturado que a própria polícia com relação ao equipamento. Eles têm armamento fuzil .50 que você viu aí. Foram apreendidos recentemente. E a polícia é um .40 Isso. ou às vezes uma calibre 12. Uma 556, um fuzil, são poucos. São pouquíssimos. É. Eu acho que é um combate desigual. Na opinião dos senhores, o que falta para o Estado observar esse melhor aparelhamento dos seus profissionais? Falta uma análise maior? Falta vontade política para mim. Vontade política? Vontade política. Eu acho que os governos têm que se preocupar com a segurança do Estado, do seu Estado, de forma responsável, né? É muito fácil vir na televisão e culpar a polícia de tudo que acontece de ruim sobre a segurança pública. Mas não dão meios para que essa polícia seja mais eficiente. Então, tem que ter treinamento. O policial que quer fazer um treinamento hoje, ele paga do bolso dele. O Estado não dá, não. Munição, inclusive. E munição, inclusive. Quer dizer, as pessoas têm uma visão da polícia errada. A polícia faz milagre, o policial pouco que tem. Pelo pouco que tem. O recurso é tão pequeno e os policiais que você vê com lanterna tática, ele que comprou aquela lanterna, não foi o Estado que deu. Colete, às vezes, o policial comprou o seu colete, porque o Estado não dá. Então, tem que tomar um cuidado. É muito fácil criticar a polícia, mas sem conhecer os meandros da polícia. Muitas vezes o policial investe para se salvaguardar. Para se salvaguardar cursos que o policial vai fazer, da Polícia Civil, que eu conheço vários policiais delegados que fazem curso fora do país, para ter conhecimento. Compram armamentos bons. Comprar armamentos bons e chega aqui, o brevet que ele coloca na roupa de fardamento dele, mas é por conta dele. O Estado não investiu nisso, não. Nós damos treinamentos para policiais militares pelo Instituto, o policial que se não pagar não faz. O Estado não ajuda para fazer. Então eu acho que o Estado deveria investir mais nos seus policiais, dando conhecimento. Trazer outros policiais de outros países para dar instruções aqui. É importante isso. Fazer esse intercâmbio. Esse intercâmbio que é muito importante. Porque o policial vai ser, ele é a nossa salvaguarda, né? E fazem treinamento quando querem fazer, porque o Estado não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Não. Nós estamos aqui, esse ponto de vista, com o doutor Angel, que é delegado do 2º DP do Jardim Casqueiro, e o doutor Elton dos Anjos. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Ponto de Vista. Esse bate-papo, delegado do 2º DP, Jardim Casqueiro, Dr. Angel, e também o Dr. Elton dos Anjos aqui participando. Falamos sobre as ações necessárias a médio e longo prazo e as ações de impacto nessa questão que tange a segurança pública. Guarda Municipal e também Operação Delegada. Guarda Municipal sendo a médio e longo prazo. Operação Delegada sendo algo de imediato. Nós temos essa composição de número de policiais e número de habitantes. Esse percentual, esse estudo, ele é realmente eficaz? Vocês acreditam que isso pode ser alterado? Número de policiais por habitantes. É realmente algo cientificamente comprovado que funciona ou não? Eu acredito o seguinte, que deveria se analisar cada caso. Caso a caso. Eu não posso querer comparar uma cidade onde o índice é muito alto, né? Pegar, por exemplo, em Recife, em Pernambuco, desculpa, o índice de homicídio é um dos maiores do Brasil. E pegar Curitiba, onde o índice é o menor. É o menor. Então, aí, se você fizer um paralelo entre os dois, você vai analisar que você vai ter que investir o quê? Mais em segurança onde? Em Pernambuco. Consequentemente, você vai ter que ter um número maior do que de policiais. Por habitantes. Esse é o meu entendimento. Acho que tem que se analisar caso a caso. Eu acredito que o que o Dr. Ângelo disse é o correto. Não dá para você fazer uma avaliação de cada policial para o município que cada um tem a peculiaridade. Tem coisas distintas, né? Então é difícil você fazer uma avaliação dessa. Mas eu acho que o governo federal poderia fazer como os Estados Unidos fazem. Eles fazem um almanaque de avaliações de cada estado. Você tem que analisar o IDH, digamos. Você tem que analisar tudo isso. Um estudo realmente de cada estado, de como funciona a polícia e de como funciona o crime naquele estado. Nós não temos esse tipo de estudo, né? Eu acho que o governo federal deveria se preocupar em fazer o estudo com policiais civis, militares, federais e trazer esse estudo para sair um almanaque para que tenha uma informação correta do crime, uma posição correta de policiais que são envolvidos nesses municípios, nesses estados, que nós não temos. A gente joga um número, a gente joga, porque não tem um almanaque nacional que faz isso. Na verdade, cada DNA, cada cidade tem o seu DNA. Em cima desse DNA, analisar a possibilidade que pode ser aplicada. Perfeito. Não dá para criar uma fórmula para todo geral, o estado. Não teria como. Não tem como. O Batão já foi, em 2003, a segunda mais violenta do estado. Isso. Como o Diadema também já foi, foram adotadas algumas medidas lá e que fizeram reduzir o índice de homicídio. O que vocês acreditam que colabora para essa questão do aumento da violência? Nós temos, há pouco foi retirado do cidadão o direito de porte de arma, de ter arma. Isso facilitou para os bandidos? Isso deixou com que o criminoso se sentisse mais à vontade para operar ou não? Eu acredito que não. Primeiro, eu sou a favor do desarmamento. Primeiro, porque passa por educação. A gente não pode analisar o Brasil como uma Suécia, por exemplo. A gente tem que analisar estruturalmente, e aí vamos analisar o seguinte: a população aqui ela está treinada, apta para portar uma arma de fogo. Consequentemente, se ela não estiver apta, e o doutor sabe disso, que ele dá treinamentos nessa área, vai ser mais uma arma que vai cair na mão mais cedo ou mais tarde do bandido, do criminoso. Entendeu? Porque o criminoso, ele age de que forma? Ele age sempre de surpresa. Entendeu? Se você não tem um treinamento, consequentemente você vai ser uma vítima muito fácil. E seguindo isso, você vai fornecer o quê? Mais uma arma para o criminoso. Essa questão do desarmamento não fez com que o criminoso se sentisse mais à vontade. Ele não pode portar arma, é crime para ele também. Então ele fica mais à vontade para nas abordagens ou não? Não acredito que não. Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação ao desarmamento. Eu acho assim, o que o doutor falou é real. A pessoa que porta uma arma tem que estar preparada para isso e com toda a segurança possível para ela portar essa arma, não dar essa arma de presente para um marginal na rua. Logicamente, não era assim, né? E hoje, o porte de arma existe ainda. Se a pessoa quiser tirar, é difícil. Vai ser mais complicado tirar, porque exige um monte de outros instrumentos para que a pessoa possa portar arma. Mas eu acho que o marginal se sentiu muito mais tranquilo de saber que ele, numa residência, não tem arma que poderia ter. Então ele fica na dúvida, ele fala, ele encara mais fácil, ele vai.
Antigamente não iria porque ele não sabia se tinha uma arma ou não. Hoje ele tem quase certeza que não. A única coisa que aconteceu nesse país foi o desarmamento da população e o fortalecimento do crime organizado. Então o bandido está armado de fuzil, de metralhadora, de pistola e a população está refém de tudo isso. Os policiais civis e militares também estão refém de... O marginal cresceu tanto com armamento que o Estado esqueceu de fazer uma contenção maior com relação a esse armamento que está na rua, hoje que entra pelas fronteiras do nosso país e ninguém toma providência, né? Então eu acho assim, o desarmamento foi ruim para a população? Para muitos profissionais foi ruim sim. O pessoal de segurança privada, o policial militar que é inerente à profissão dele, vai andar armado, o policial civil sim, mas alguns homens de bem poderiam estar armados, sendo responsáveis, lógico, pela condução dessa arma, mas eu acho que facilitou muito a vida dos marginais. Essa redução, ela teve algum lado positivo, reduziu o índice de crimes domésticos, ela teve um lado positivo, o desarmamento, não? Então, esses dados eu não tenho, irmão. Eu acredito que não mudou muita coisa, não mudou muito. Eu vi um comentário um dia desse de um amigo, que ele disse, não precisa de bombeiro, porque tem extintor, né? Então, eu não preciso de arma, tem a polícia. Mas só que a polícia não consegue dar conta Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é meio estranho, né? Falar, eu não preciso de bombeiro, tem extintor aqui, por que eu preciso de bombeiro? Precisa do bombeiro, sim, como precisa da polícia. Mas eu posso ter o direito de portar uma arma desde que eu seja qualificado para tal condição. Passar por uma qualificação. Se não tiver condições, eu acho que tem que ser mais exigente na condição de quem está portando a arma. Mas o cidadão deveria ter esse direito, desde que seja totalmente preparado para isso. E que infelizmente no Brasil nós sabemos que sempre se dá um jeitinho para tudo. Por isso que eu sou contrário. Porque se fosse um país sério, digamos, onde as leis fossem cumpridas e as normas todas elas fossem realmente cumpridas. Se tivesse jeitinho, né? Então aí vamos falar, existe uma lei, existe uma legislação que autoriza, mas vai ser, tem que seguir todos esses trâmites. Se a pessoa não conseguir preencher todas essas exigências, ela não vai ter. Mas sempre vai ter alguém que vai levar um jeitinho, vai passar. Isso eu concordo com o senhor. E esse que é o problema do país. Por isso que eu sou contrário. Se fosse um país sério, educação, moradia, que é lamentável, né? Então, tudo isso, Márcio, que você disse, influencia sobre a segurança pública. As medidas de médio e longo prazo que a gente tanto fala. Qual o perfil da criminalidade hoje? Principalmente em Cubatão. Um jovem, a pessoa de meia idade, homens, mulheres, qual o perfil da criminalidade? Os jovens. A gente pode citar dos 15 até os 28 anos. 15 a 28 anos. E esses jovens, eles vêm de uma família totalmente estruturada, ou tem as pessoas que acabam observando que o crime é uma moda, é um status? Posso dizer que 90% vem de famílias desestruturadas. 90% dentro dessa expectativa de famílias que em algum Estão momento... totalmente desestruturadas e desses 90, 50 tem algum familiar preso. Ou um irmão, ou um pai, ou que já foi. O crime é tão organizado assim, ou o Estado que está se desorganizando a ponto de que o crime possa se sentir melhor? Eu acho que o Estado está estagnado e o crime não. O crime está se organizando cada vez mais. Exatamente. Eu penso assim, onde o Estado tira o pé, o crime organizado coloca. Então o Estado tem que se reorganizar. Porque o crime organizado, ele está aí, eles estão bem armados, eles estão com muito dinheiro, bem estruturado e sabem como fazer. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal também sabe como fazer. Só que falta recursos para esses homens, falta vontade política dos nossos governantes para que esse quadro mude. E se enquanto não houver alguém que sente lá, o secretário de Segurança Pública, o ministro da Justiça e falar, vamos mudar esse contexto que está hoje nesse país, vai continuar assim. O crime organizado vai tomar conta mesmo. Quando a gente fala Estado, eu não quero falar São Paulo só. Não. Quando eu digo Estado, a Federação todos os Estados. Entendeu? E estratégia, trabalhar com inteligência. Por exemplo, hoje não existe um documento único. O que existe seria o CPF. Tá? Mas você ainda consegue tirar mais de um CPF, porque no Brasil existe o jeitinho. Então deveria se ter o quê? Um documento único que nesse documento contesse o RG, o número da habilitação, o número do PIS, o número do CPF. Porque o que acontece? Hoje
a pessoa que... Saúde, plano de saúde. Eu já peguei caso do rapaz ser procurado em Minas Gerais, porque ele tem um RG lá. Aí ele vem para o estado de São Paulo e ele tira outro RG aqui. E aqui, no RG daqui, não consta que ele é procurado. Porque é um RG novo. Não é então, porque não é integrado. Não é integrado. Os sistemas não são integrados. Então ele pode entrar na minha delegacia e sair Sem que possa pela identificar. porta da frente, sem que nós saibamos o quê? Que ele é procurado da justiça. Mas o sistema de multas de veículos acho que está unificado, não está? Ah, mas isso arrecada, multa né? está unificado. Isso arrecada. Aí que vem a questão, quer dizer, a necessidade de unificação é eminente. É lógico, é E importantíssimo. existe um projeto na Câmara, isso há mais de 15 anos, para que se crie um documento único. É interessante porque o da multa era um problema até alguns anos atrás e solucionou essa questão. E essa questão que é também de maior monta ainda, esse projeto ainda tramita. Os marginais se deslocam de um estado para outro e tiram novos RGs e a polícia É fácil. não tem bola de cristal para saber que aquele cara está procurado no outro estado. Então ele vem, ele circula tranquilamente de um estado e do outro e comete crime aqui, comete crime lá e está tudo certo. Porque esse documento único seria importante mesmo para que as polícias tivessem domínio dentro do país todo com relação a qualquer pesquisa que fizesse. Fez uma pesquisa, vai saber que esse cara está procurado lá no Ceará, sabe que está procurado. Aqui. Nós estamos falando da comunicação em âmbito nacional e regional. Há um feedback entre os policiais civis, entre a PM. Na região, há esse feedback. Existe, mas poderia ser melhor, acredito. Poderia ser mais operacional, isso é uma coisa bem mais... Poderia ser mais. E esse feedback, o senhor acredita que ele deva ser exercido de melhor forma onde? Em equipamentos, em forma de comunicação? Em estratégia para combater o crime, em operações. Em operações? Eu acredito que se houvesse operações mais integradas, as soluções e os resultados seriam melhores. Essas operações, nós estamos falando de blitz, nós estamos falando de incursões em determinados locais. Por exemplo, na nossa área, poderíamos fazer incursões na Vila dos Pescadores, que sabemos que é uma área crítica. Temos a Vila Esperança, as cotas. Então, fazer incursões ali, entendeu? E tomar essa área, infelizmente, tomar essa área por um certo período. O doutor falou uma coisa importantíssima. A integração entre as duas polícias aqui na Baixada deveria ser... O serviço de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, em conjunto, levantaria muito mais do que é levantado hoje. E seria importantíssimo para as duas forças, né? O serviço de inteligência de uma e de outra, trabalhando em conjunto mesmo, que é o reservado da PM e o pessoal da inteligência da civil. Seria espetacular isso. E acontece hoje alguma coisa nesse sentido, né? Acontece. Mas quem ganha é o cidadão. Mais. O cidadão ganha. Quem ganha é o cidadão. Que não tem a mínima ideia de que isso aconteça, né, e de que isso possa ser feito. O cidadão não tem essa noção. Essa noção da complexidade que é a segurança pública. Não é só o policial armado também. Não. Segurança pública passa por diversos fatores. Por exemplo, eu já encaminhei um ofício solicitando o quê? Melhoria na iluminação pública. Poda de árvore. Então, você tem que o quê? Deixar os logradores o quê? Mais claros. Mais claros. Porque a escuridão é que facilita o quê? A ação do criminoso. As ações hoje, os crimes mais comuns hoje, são o quê? O assalto à mão armada, o roubo de carro, quais são os crimes que estão no topo da lista dos mais exercidos? Eu acho o roubo, né? O roubo está sendo muito constante na nossa região aqui, o roubo, latrocínio. Esses são os piores, acredito. Os piores, mas que acontece muito ainda na região, né? Mas eu acho que não é por falta de policiamento em si. Eu acho que não é por falta de policiamento. Eu acho que a sociedade está se perdendo um pouco, os jovens estão se perdendo um pouco e a coisa está tomando um tamanho que o Estado tem que se preocupar em conter isso. E a legislação também favorece. A legislação favorece muito, né? Essa redução hoje, da maioridade penal é importante. Eu sou favorável. Eu sou a favor também. Eu sou favorável. Mas não só com relação à redução da maioridade penal. As leis hoje são muito brandas, né? Hoje cabe muito recurso. Então, enxugar um pouco essa questão. Eu acho que deveria ser repensado sobre isso. Algumas mudanças deveriam ser feitas. A lei é antiga, ou seja, então isso facilita muito. Uma atualização aos modos do que está hoje a sociedade. Porque o criminoso ele já sabe no que ele pode ser preso, no que ele pode sair, pagar fiança, e ele age dessa forma.
Entendeu? A gente já conhece Você conhece a legislação. Conhece bem. Porque ele já é bem orientado, ainda mais se for relacionado a uma associação criminosa, ele já tem uma estrutura, sabe o que ele pode fazer, o que não pode fazer. E os crimes, com relação aos crimes hoje que mais deixam a sociedade mais temerária, eu acredito que são todos relacionados a roubo. Roubo, que eu digo, roubo, latrocínio. Né? O sujeito está andando com o celular, alguém porque passa o roubo, qualquer um de nós aqui pode ser vítima. Sim. Já no caso do homicídio, o homicídio é muito específico. O homicídio, quando o assassino vai para praticar o homicídio, ele já tem a vítima há uma potencial. construção para chegar no segundo Pré-determinado. Não, ele já tem, ele já sabe, ele não vai sair para matar qualquer um, ele vai sair para matar a pessoa que é um desafeto dele, entendeu? Então o homicídio, qualquer um de nós aqui dificilmente pode ser vítima, mas roubo, com certeza, saindo daqui, qualquer um pode ser vítima. Porque você passar no lugar errado, na hora errada, é oportunidade para o é oportunidade, entendeu? É oportunidade. Então, todos somos passíveis a isso. Exatamente. Nós vamos ao intervalo rápido, voltamos com o terceiro bloco nesse bate-papo, com o Dr. Angel e também com o Dr. Elton. O assunto, segurança pública. Estamos de volta nesse terceiro bloco, programa Ponto de Vista, falando sobre segurança pública, recebendo o delegado do 2º DP do Casqueiro, o Dr. Angel, e também o Dr. Elton, que dá curso de ações táticas, falando sobre segurança, falando sobre a operação delegada, guarda municipal, falamos da questão que envolve a unificação de documentos e a interação entre as polícias e a inteligência. Mas precisamos falar das ações da sociedade. A sociedade vem mudando, as famílias vêm alterando a forma de ser. A tradicional família já vem evoluindo, as mudanças vão acontecendo. E o jovem está cada vez mais próximo da criminalidade. Medidas de médio e longo prazo, senhores, o que é possível aplicar? Eu tenho uma posição que tudo é a culpa da polícia, tudo é a segurança pública. Mas tudo isso poderia ser amenizado se voltasse o termo família. As pessoas esqueceram da família. Os pais não sabem onde seus filhos estão. Teve uma reportagem ontem, onde jovens nua no baile funk para um litro de uísque. Ou quem fica mais com quem. E os pais não sabem onde está esse jovem, o que está fazendo, como chega, onde esteve. No meu tempo, por exemplo, não tinha isso. Né? O pai sabia o filho onde estava, ia buscar. Hoje não. A liberdade que os pais dão para os filhos, eles estão perdendo seus filhos. Então o pai tem que ser mais atento, a família tem que estar mais unida, esquecer dos preceitos morais, de religião, de amor, de almoçar junto no domingo, acabou isso. Então a segurança pública inicia-se na base da família. Porque se você tiver uma família estruturada, você não vai ter um marginal futuro. Né? E hoje o que acontece, não, os pais abandonam seus filhos. E quem adota? É o tráfico, é o crime organizado. O crime que adota. Que vai adotar o filho daquele pai que não está atento ao seu filho. Ele vai descobrir que o filho está envolvido com droga depois que o filho foi preso. Mas até então ele não sabe. Aí já é tarde. Já é tarde. Nós estamos falando de duas pontas. Aquele que se envolve na criminalidade sendo um agente criminal e do jovem que se envolve no consumo de drogas e nas atividades que todos nós sabemos que decorrem aí de muitas montas, bailes, envolvimento em festas, ou seja, o crime é organizado na captação dos agentes para exercer e também naqueles que consomem a sua mercadoria, as drogas. Isso. No primeiro momento, hoje, o crime, o que eles têm adotado? Eles têm aliciado o quê? Menores de idade, para a prática do quê? Do tráfico, para comercializar. Entendeu? Porque sabe que a legislação favorece. Muito. Entendeu? Ele não vai responder como traficante. Ele simplesmente vai ser como um ato infracional, ele vai ser um adolescente infrator e como muito ele pode pegar de 3 a 9 meses de internação. Então isso facilita muito. E esse adolescente, vindo de uma família desestruturada, ele vai ser facilmente corrompido. Sem dúvida. Entendeu? Então, os criminosos estão se utilizando deles, porque o número é muito crescente. Se nós aprendermos um hoje, amanhã para aquele lugar tem 2 ou 3 já.
Ou seja, a possibilidade de captação é muito maior. Muito maior. E o custo muito baixo. Muito baixo. O jovem sempre foi rebelde. Essa rebeldia é natural do jovem. Ser contra é algo que é impossível para o jovem. E esse ser contra está facilitando a entrada do jovem no mundo das drogas, no mundo da contravenção. Eu acredito que ser contra, na nossa época era legal ser contra as coisas, mas uma coisa inteligente, a família participava do ser contra. Mas porque era uma família estruturada. Estruturada. Hoje não, ser contra é rebeldia por rebeldia. Sem finalidade nenhuma. Sem finalidade, sem fim Modismo. nenhum. E aí o envolvimento com a droga é um passo. Aí da droga para o crime é outro passo. Começa com a bebida, vai, droga acabou. Isso aí vai se perder esse jovem, porque a família não está atenta a isso. está Volto a presente. dizer, a família ausente, o crime toma conta do seu filho. Então, a família tem que ser mais presente, mais unida, e que não existe mais hoje, né? Você olha aí os pais aí, o filho chama o pai de velho. É uma inversão de valores. O velho, o respeito entre a família acabou. Então, as pessoas têm que voltar a ter família. O dia que voltar a olhar, os pais olharem para os seus filhos e saber que ele tem que estar próximo da sua cria, ali, junto, todo dia, vai diminuir muito o crime. Eu acredito que uma educação de tempo integral também ajudaria muito. Muito. Você colocar uma criança o tempo todo, de manhã e à tarde na escola, você tira ela da rua. Você colocaria ela para estudar de manhã e à tarde atividade física. Entendeu? Poderia colocar um judô, alguma atividade, uma natação, o que fosse. Entendeu? Artes, tudo, Isso, tudo pode. isso ajudaria muito a diminuir os índices e a formar um cidadão. Na verdade, então, nós voltamos à questão também da ausência do Estado. As famílias mudaram a sua estrutura. Alguns anos atrás, no casal, um era responsável por ficar mais tempo com a família, mas com as condições do mundo moderno, isto já não foi mais possível. Então, tanto o homem quanto a mulher trabalham. E os filhos, muitas vezes, ficam por conta de alguma instituição ou então na própria sorte. Exatamente. Então, na verdade, nós temos que caminhar para uma questão institucional, que é a escola de período integral. Salvaguardar os jovens da influência externa, quando não estão sob os olhos dos pais. Eu entendo dessa forma, né? Eu acho que seria uma medida que poderia solucionar, ou diminuir bastante. Investir em médio e longo prazo nisso, na educação e na Isso, estruturação consequentemente, familiar. ia refletir lá na frente em muitos benefícios. Muito. Inclusive, o jovem na escola, ele vai trazer estrutura para a própria família dele, oportunidades que vão surgir. Então, fora da escola, ele vai ser o quê? Olheiro do traficante, ele vai estar lá empinando pipa para avisar que a polícia chegou, com outras ele vai ver um tênis na mão, no pé de um garoto que tem família, que está estruturado, que está fazendo... O que trabalha, que trabalha. Que... Aí ele quer buscar o meio mais fácil. O meio mais fácil, que é o meio do tráfico. Aí ele vai achar que lá ele ganha R$600 e para trabalhar ele ganha... Muitas vezes ele vai roubar e comete um latrocínio. Exatamente. Então a consequência disso é muito drástica. Então eu acho assim que o doutor disse é verdade. O tempo integral na escola. Sai da escola do período normal e volta para a escola para outras atividades que podem dar para ele um futuro. Tenho vários exemplos de profissionais de esporte, duas meninas do Rio de Janeiro que o pai era traficante e ganharam medalha olímpica, que tinham uma atividade na escola. Foram adotados pelo esporte. E foram adotados pelo esporte, e não pelo traficante. Então há a possibilidade, sim, de exercer isso. Sem dúvida. E quanto mais cedo começar, o resultado vem em Sem menor dúvida. tempo. Programas educacionais que o município... Você começa pelo seu município, né? O município tem que fazer a sua parte, aí o Estado, consequentemente, vai fazer a sua e a Federação a sua. E a família também, né? E a família também. Todo É uma mundo vai divisão, se- é uma divisão de divisão tarefas. A responsabilidade da família em primeiro lugar. E o Acredito. Estado separado. Para os pais que estão nos assistindo, qual a observação sobre os filhos? Qual é a dica que se pode dar para o pai? Para ele ficar de um olhar mais atento a partir de uma atividade do filho, a partir de um comportamento. O que a gente pode falar para os pais? Eu digo simplesmente para as pessoas que me procuram, falam, seja amigo dos seus filhos, confidente, converse, que você vai sentindo, entendeu? Quando ele muda o comportamento. Eu acho que tem que estar presente. Não adianta, não existe uma forma. Tem que estar presente, conversar, entendeu? Querer saber com quem ele anda, onde ele está, Acompanhar seu filho. entendeu? Confiar desconfiando sempre. Mas É a regra. Brasil, é a regra. não funcionava antigamente? Funcionou. E deixou de funcionar por quê? Porque deixou de se fazer.
Eu sou partidário totalmente dessa filosofia. Doutor Elton? O pai participar mais da vida do filho, não deixar solto como deixa hoje. O filho sai de casa com 14 anos, ele sai de casa à meia-noite. Ele sai de casa para ir à meia-noite. E o pai acha normal. Ah, meu filho, a rua é incentivo de muitas coisas ruins, que esse jovem não deveria estar na rua esse horário. Mas ele sai de casa à meia-noite. Aí você vai nesses postos de combustível, que tem aquela conveniência. Aí estão lá tomando vinho, energético, pinga. E o pai dele está onde? Está em casa e acha que o filho dele, uma hora daquela, está na rua fazendo o quê? Então, falta que os pais se preocupem com seus filhos e vá atrás do seu filho, saber o que está fazendo. Sejam presentes. Com quem ele está, quem são os amigos do seu filho. Aí, quando ele quiser perceber isso, ou quiser buscar isso, ele já perdeu o filho dele. Os pais estão refém do modismo também? Estão entrando nessa questão do modismo, que é para deixar à vontade, deixar solto. O indivíduo tem que ter a sua privacidade, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu acho que o pai perdeu um pouco a rédea da condução da criação do filho. Ele acha que tudo pode, né? E nem tudo pode, né? O pai tem que olhar para o filho e dizer que quem manda na casa é o pai e a mãe. Ele tem regras a serem cumpridas. Não adianta soltar o filho porque é moderno. Você vai perder teu filho. Depois você vai se arrepender. Aí depois não tem mais volta. Existem regras na família e regras na sociedade. Não tem como fugir delas. Se você perder para as drogas, dificilmente você vai conseguir. A recuperação. A recuperação é difícil. São casos extremamente tristes. Você vê e a família sofre muito com isso, né? Sofre demais. Acaba terminando com a família. E aí você pode perguntar para todos os pais que estão com os filhos envolvidos com droga. Eu não percebi, eu perdi o meu filho. Eu não percebi quando eu vi era tarde. Então, antecipa isso. Não deixe isso acontecer. Porque depois que acontecer, fica mais difícil, muito difícil você recuperar esse jovem. O problema é o seguinte, começa com o uso da maconha, vou fumar um cigarrinho. Não faz mal. Aí de um cigarrinho eu vou fumar 2. Aí começa a fumar 3 vezes na semana, daqui a pouco está fumando todos os dias, mais de uma vez ao dia, aí passa, já vamos experimentar uma cocaína. Aí a cocaína a cocaína é cara, aí vai para o crack. Aí chegou no crack é o fundo do poço. E aí dificilmente você consegue ter um índice de recuperação do viciado em crack. Que já é o último estágio. E aí já chegou num nível que muito difícil. São poucas pessoas que conseguem se reabilitar. Muito difícil mesmo. E tudo isso está ligado ao álcool, hein? Claro. O álcool está junto nessa história toda, né? O jovem a entrada é o álcool. É o caminho, é a porta. Nós estamos falando aqui sobre segurança pública, sobre essa questão de médio e longo prazo, sobre os riscos, sobre os mecanismos dos quais os criminosos fazem uso. As redes sociais, elas se tornam um risco também? Na opinião de vocês? É algo que seria benéfico, feito um avião. Santos Dumont criou um avião para encurtar distâncias, porém, foi utilizado na guerra. Vocês acreditam que seja também há de se ter um olhar especial dos pais em relação a isso? Eu acredito que a rede social é uma coisa bacana, interessante, só que está sendo muito mal usada pelo jovem, né? Tem que tomar cuidado, o pai, vamos voltar à questão da família de novo. O pai, a mãe tem que acompanhar o seu filho quando está na internet, no Facebook ou qualquer outro tipo de interatividade. De mídia que ele faça, que ele participe. Ali acontecem coisas, convites, e baladas, encontros para coisas erradas e o pai não está presente. Só que a internet, o Facebook é usado tanto para o bem, o WhatsApp, como para o mal. Né? Tem os prós e os contras. Tem os prós e os contras. Eu acho que é positivo, mas tem que ter a atenção da família. Você não tem como conviver mais sem isso. Hoje é uma realidade hoje. Século XXI não tem como falar, não, vou proibir meu filho de utilizar um Facebook. O que você pode fazer é restringir e acompanhar. Entendeu? Você participar. Você tem algumas medidas que você pode tomar. No Facebook você pode ter a senha do seu filho, você pode restringir algumas medidas e estar acompanhando. A mesma coisa do WhatsApp. Ou seja, aumentou ainda mais a responsabilidade dos pais nesse acompanhamento. O doutor Ângelo falou uma coisa agora, e eu até tenho um questionamento para fazer. O jovem coloca tudo hoje nas redes sociais. Tudo. O que tem na casa, fotografa o quarto, fotografa o carro. Não tem mais privacidade. Acabou a privacidade. Isso é um perigo muito grande. Na mão dos criminosos, O doutor pode explanar muito mais do que eu sobre isso, mas é um perigo que os jovens colocam achando que está bacana, mas é um almanaque de informação vítimas. Seria mais ou menos um almanaque. É uma informação muito fácil para quem quer cometer qualquer tipo de crime.
tem tudo na mão. Tem irmão, mãe, pai, cachorro, papagaio, sabe tudo. Né? É Sabe complicado. onde vai, onde esteve, onde vai, Tem que ser mais partiu pra reservado onde? nas suas informações pessoais, né? Eu acho mais reservado. Doutor Angel, para quem está nos assistindo aí, que tem essas atitudes nas mídias sociais, evitar, então, essa exposição demasiada? Não, sempre. Nunca é bom, nada exageradamente é bom. Eu acho que você tem que sempre buscar dosar o meio termo. Mas eu digo aos pais, acompanhem seus filhos com relação às crianças, porque hoje os criminosos se utilizam dos meios sociais, eles criam como se, fakes, né? Fakes no Facebook, se fazendo passar por exemplo, uma menina, para ter o acesso a um menino. Aí a partir disso daí ele começa a trocar informações, se chegar próximo, conseguir todos os dados, saber onde estuda, para depois praticar alguma coisa. Pode ser um ato sexual, pode ser um roubo, um sequestro. Então é perigoso, mas temos que viver com isso. O que eu digo é o seguinte, acompanhar e monitorar. Vigilância sempre. 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 Estamos chegando ao final desse ponto de vista, falando de segurança pública, as medidas de médio e longo prazo, estamos acabando de falar, e as medidas de impacto, uma delas seria a Operação Delegado. Eu gostaria das considerações dos nossos convidados de hoje. Doutor Elton. Olha, eu agradeço o teu convite, espero participar em outros programas que eu acho importante, esse tipo de informação para a população. Os pais fiquem atentos aos seus filhos, que com certeza nós vamos diminuir muito o crime, vamos diminuir muito o envolvimento do jovem com as drogas, e família é a base de tudo. Senão nós vamos ficar discutindo segurança pública a vida inteira se a família não for estruturada e se estruturar para isso. Obrigado pelo convite. Eu agradeço o convite, Márcio. Foi um prazer participar com você, com o Dr. Elton. Minha mensagem é o seguinte, como bem frisou o Dr. Elton, a sociedade e a família têm que estar presente, e é importante também que a sociedade entenda que a polícia é parceira, que ela esteja do nosso lado fornecendo dados para que nós possamos combater o crime. Sempre que eles fornecem dados, nós vamos atuar com rapidez e eficiência. Eu tive um caso recente, que eu gosto até de frisar, que foi um roubo que aconteceu lá no Casqueiro há cerca de 15 dias, onde um pai e uma filha foram vítimas, levaram o veículo, saiu na mídia, inclusive. Eles nos procuraram, deram informações, e em menos de 7 dias nós conseguimos prender um, e os outros 2 nós já sabemos quem é. Estamos só esperando os mandados de busca, para poder concluir essa investigação e coibir essa prática, e dar uma resposta para a sociedade. Apesar de nós estarmos finalizando, então, se você foi vítima do crime, vá à polícia, dê as informações. Quanto antes. Faça o boletim de ocorrência. Quanto antes. Exerça o seu direito, para que a polícia possa exercer seu papel. É isso, então? Isso mesmo. Agradecendo ao doutor Angel, agradecendo ao doutor Elton, agradecendo a sua audiência. Continue na programação da sua TV Câmara. E até o próximo Ponto de Vista.